Olá pessoal, estamos aqui na redação do Jornal do Comércio para falar sobre as estreias de cinema desta semana, os filmes que estão chegando às telas esta quinta-feira, 6 de novembro de 2014. Estou aqui com Ernesto Barros, nosso Olá, crítico de tudo cinema bem? do Caderno C. Ernesto, quais são as novidades dessa semana? Bem, o principal lançamento é a ficção científica Interestelar, o último filme dirigido por Christopher Nolan. Quer dizer, Nolan é um dos principais cineastas hoje de Hollywood, né? Talvez o cineasta que tenha mais cacife para bancar projetos, se não ousados, mas arrojados de uma certa maneira e que precisam de muita grana, né? Esse filme custou 165 milhões de dólares. São projetos bem audaciosos, né? Pode não resultar um filme tão audacioso quanto a ideia de fazê-lo ou os recursos utilizados. Mas, sem dúvida, é um cara que se esforça muito para colocar o cinema como um grande evento. Cada filme é um grande evento. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Só para refrescar a memória do público, o Nolan fez a Amnésia, né? Que acho que foi o filme que o talvez projetou. seja o melhor filme dele até Isso. hoje, né? Mas principalmente tem A trilogia do Batman. Do Batman. E Quer mais dizer, recentemente a Origem, né? A Origem ficou no meio desses Batmans aí. Isso. O interessante é que é um filme de ficção científica, que é um gênero muito caro, tem muitos fãs, e o tema que o filme aborda é um pouco colado com, por exemplo, tanto Os Eleitos, de Philip Kaufman, quanto 2001, de Stanley Kubrick. Quando eu vi o trailer, me lembrou, muitas imagens lembrou Os Eleitos. É porque tem a questão que o plot do filme, por exemplo, o mundo se encontra numa situação de dificuldade para que as pessoas tenham alimentos e o clima está muito complicado porque o filme se passa nos Estados Unidos, logicamente, é uma questão que só mostra lá. A agricultura está passando por um processo muito complicado que as culturas estão morrendo. Não tem mais trigo, o milho só tem milho e o milho vai acabar. E constantemente os fazendeiros são obrigados a enfrentar ininterruptas tempestades de areia. Tem um centro familiar que é chefiado por Matthew McConaughey, pai de família, viúvo e tal, com um sogro em casa e os filhos. É um ex-astronauta que de repente é levado até um lugar desconhecido e descobre que lá que é uma estação da NASA, trabalhando às escondidas, para justamente tentar fazer uma viagem para salvar o mundo, né, daquela falência. O mundo vai acabar e eles precisam de um novo mundo para levar os humanos. Certo. E ele é convidado para chefiar essa missão e a filha tem um relacionamento bem forte com ele, né? Não tem mãe e tal. E a filha sente muito essa separação. E ele vai e acontece mil coisas, porque eles vão encontrar um lugar, mas não é tão fácil. E tem essa coisa do filme trabalha muito com conceitos ligados à física. Buracos negros, buraco de minhoca, essa coisa de o tempo, a relatividade, aquela coisa de que você viaja para o espaço, o tempo passa pouco, mas quem fica aqui passa muito e cria aquela diferença. Quer dizer, é um filme que tem seu interesse, assim. Todo mundo se interessa por esse E é tipo longo, de né? filme. Tem quase 3 horas. É longo, tem quase 3 horas, tem 2 horas e 49 50, minutos, por aí. E o filme é uma história que tem emoção, tem umas coisas que não funcionam muito bem, você fica com um pé atrás. Pô, esse cara quase que pisa na maionese, entendeu? Assim, em alguns momentos. Mas acho que o filme vale como experiência de você ver que um cara tenta fazer um filme tão... com uma ideia tão louca assim, de fazer isso ainda. Acho que, logicamente, não agrada a todo mundo, nem todos os filmes agradam, mas o filme tem esses momentos, né? E principalmente se alguém for vê-lo no IMAX, ele foi filmado em IMAX, ele mistura a tela larga do IMAX completa com 2.35, 2.40 do widescreen, em momentos grandiosos lá fora, quando chega no espaço e tal. Talvez seja o filme melhor para o IMAX desde que a sala chegou aqui ao Recife, né? Certamente
Certamente. E nos Estados Unidos ele está sendo lançado realmente em IMAX filme. A gente está vendo em IMAX convertido. Digital. Não, digital. Digital. Lá é filme Película. de 70 milímetros. Entendeu? Aquelas... películas. E lá o 70 é diferente, né? Porque o filme na película, normalmente no projetor, ele corre na vertical, né? Ele corre na vertical. E esses filmes IMAX, eles correm na horizontal. Eles usam muito, todo o espaço dos 70 milímetros, entendeu? Como se fosse uma superfície assim, né? Nesse sentido horizontal. E ela pega algo fantástico. Por isso que a tela pode ser aquela 18 metros, 26 e tamanho de um prédio de 8 andares. O nosso IMAX aqui não tem esse gigantismo todo, né? Mas mesmo assim é uma experiência, porque tem a questão do som, né? Também que ajuda muito e tal. Bem, Marcos, você viu outro filme essa semana, filme brasileiro? Eu tive a oportunidade de ver o Made in China, ou Made in China, como está sendo chamado aqui. Acho que fala Made in China. É um filme, é um filme novo aí com a Regina Casé, que não protagonizava, né, um longa-metragem desde 2000 com Eu, Tu, Eles, do Andrew Waddington. Ela volta agora no filme que é a estreia em longa de ficção do marido dela, o Estevão Ciavata, né? E para quem espera uma comédia naquele padrão Globo Filmes, escrachado, né, que bomba na bilheteria e tal, acho que vai surpreender, porque ela tem um certo escracho, agora tem também um tom crítico, acho que até pela formação da Regina e do Estevão também, né? Bem, a história se passa na Saara, que é o Centro de Comércio Popular lá do Rio. Né? É o equivalente à Rua 25 de Março em São Paulo, ou o Vucu Vucu aqui do Recife, do centro do Recife. E onde o comércio oriental, especificamente o chinês, começa a tomar conta de uma área que tradicionalmente, durante meio século, foi de comércio de árabes e judeus, né? Então o filme ele trabalha com isso, essa coisa dessa invasão chinesa, né? Eu acho até que ele não tem aquela coisa politicamente correta de querer agradar todo mundo, não. Ele acho que até toma um certo partido na hora de mostrar que realmente esse comércio chinês prejudica a história local. Enfim, a história do filme defende essa tese. Ele andou fazendo algo parecido, talvez tenha sido o pontapé para esse filme, numa série da HBO há uns anos atrás. Que trabalhava com essa coisa do Rio de Janeiro, a praia, a cidade. E o filme tem, acima de tudo, o estilo da Regina Casé, né? Essa coisa de tentar levar aquela linguagem coloquial, né? Voltada para as classes C e D, assim, para que ela tem feito na televisão há 2 décadas, quase 3 décadas, em programas como o Programa Legal, Brasil Legal, Muvuca, e o Esquenta, que está no ar até o momento. Ela sempre teve essa disposição. É um filme mais o lado do povão. Exato. É um filme mais fechado, assim. A maioria das cenas são internas, que eu acho que foram reproduzidas em estúdio, né? E tem as cenas externas também, mas eu acho que é uma produção mais contida, mais divertida, assim. Tem muita piada bacana. Acho que o público que está acostumado a ver as comédias nacionais, prestigiar a comédia nacional, vai se divertir. É um filme voltado para esse público. Agora a gente tem outra produção brasileira também, pernambucana, né? Que estreia no Cinema da Fundação, aqui no Recife, esse fim de semana. É o documentário Uma Passagem para Mário, é um filme de Eric Lawrence, um cineasta cineasta cearense, radicado no Brasil, aqui no Recife há pelo menos 10 anos. É o primeiro longa dele, é um filme muito bonito, muito sensível. Eu não podia deixar de ser pela história que ele tenta abarcar. Não é propriamente uma história, mas é um filme que tenta traduzir um estado de espírito, de perda, de tristeza, de solidão. É a história sobre um amigo dele que ele tinha, Mário Dux. Era um cara, eu não o conheci, mas eu conheci essa gente que o conheceu. Um cara muito massa, um cara cheio de vida, né? Um cara que tinha um sorrisão assim, que cativava todo mundo. E era amigo muito próximo, muito íntimo de Eric. E eles tinham uma interação muito grande, eles queriam fazer uns projetos.
de filmes mesmo. Ele já vem fazendo filmes há um tempão aqui no Recife, documentários e tudo mais, filmes de ficção também. E no meio dessas conversas, querendo fazer algumas coisas, uma área diagnosticada com câncer do fígado. E o cara batalhou muito para sobreviver. O filme mostra várias cenas dele fazendo tratamento quimioterápico. E principalmente era um cara que tem um astral muito elevado. E isso fez com que talvez ele tenha, sei lá, lutado contra essa doença tão terrível e lutado de uma maneira que não foi naquela luta de o cara se entregar de uma maneira muito pesada e chorar e sofrer. Sofreu muito, mas também encarou aquilo de uma maneira muito legal. E Eric, para homenageá-lo, faz uma viagem que eles estavam tramando quando ele começou a ter uma ideia desses filmes, que era para o deserto do Atacama. Então o cara vai, corta a Bolívia, várias cidades, até chegar na cidade de São Pedro, para o deserto. Tem imagens belíssimas lá no deserto, que flagam a solidão de Eric. Tem imagens muito bonitas, assim, muito sensíveis e que transmitem esse sentimento de perda também. E tem um momento que ele projeta as imagens nas paredes das montanhas lá, dos montes de terra, assim. Tem um negócio muito bonito, uma interação, assim, como se o cara não foi para lá, né? Mas ele levou as imagens dele e plasmou ali na terra. E essa tem um negócio muito legal no filme. Essa sensibilidade não é particularidade dessa produção, né? Porque a obra de Eric já demonstra isso há muito tempo, né? Os filmes que ele fez antes tiveram ótima repercussão, Entre Paredes, Azul, né? Ele fez documentários também, né? Sobre os irmãos, aqueles irmãos cearenses que tocam música pop rabeca, o Edilino, umas coisas bem interessantes. Bem, Marcos, tem outras estreias também, né? Vamos dar uma palhinha rapidinho das outras estreias que não tivemos a oportunidade de ver antes, que é o Mil Vezes Boa Noite, com Juliette Binoche, né, no Rosa e Silva. Temos também A Mansão Mágica, outro filme que entra no Circuitão, uma produção belga. November Man, Um Espião Nunca Morre, o Roger Donaldson, né, tá de volta aí com a aventura com o Pierce Brosnan e a Olga Kurilenko. Já estiveram juntos em 007, né? Exatamente. E vamos destacar rapidinho temos o Balé Bolshoi também essa semana, naquele ciclo de espetáculos. É o primeiro, né, da temporada. Para fechar, rapidinho, Bonnie e Clyde, uma rajada de balas, um clássico nas sessões de clássicos do Cinemark. Pois é, Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, é um filme americano de 1967, filme super marcante que colocou o conflito geracional no centro dos debates naquela época. É um filme de 67, e naquela época a juventude estava botando para quebrar, não só nos Estados Unidos, né, naquelas universidades, mas na França também. E esse filme um pouco que catalisou um pouco esse desejo da juventude, meio que traduzido naqueles dois personagens dos anos 30, né? Isso. Dois ladrões de banco, né? E o filme trata dessa questão da paternidade. São dois jovens que não têm pai praticamente, e vivem sozinhos e tentam crescer sozinhos no mundo do crime. E o filme toca em outros assuntos também de sexualidade. O Clyde era um rapaz bonito, mas não era tão másculo quanto ela queria. E tem essa questão desse machismo que o filme tem, mas também quer um pouco relativizar essas questões. E outra coisinha para fechar. Na próxima segunda-feira tem o Dia do Cinema Brasileiro no Cinemark. Sim. Quer dizer, são 12 filmes com preços mínimos de R$4. R$3, durante toda a segunda-feira. São vários filmes que passaram rapidamente, outros que fizeram sucesso. Vale a pena conferir a programação. Se tiver um dia meio off assim, exato, poder ver 2, 3 filmes brasileiros. Massa. A gente fica por aqui, até a próxima semana, e confira mais sobre o cinema no Caderno C do Jornal do Comércio, né? E cadastre no nosso portal para receber mensagens com os vídeos, www.jconline.com.br, e até a próxima. Ok, tchau.